A paz do Senhor, meus irmãos. Sou a missionária Débora, professora da classe de adultos, e estou muito feliz por poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós estudaremos mais um capítulo, uma lição da nossa revista, da classe de adultos, que é de Fundamentos por uma Fé Inabalável. Nós estamos na lição 8, na página 46. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração, agradecer a Ele, por tudo quanto Ele tem feito, tudo quanto Ele tem sido nas nossas vidas, amém? Curve a sua cabeça, vamos buscá-lo neste momento. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, bendizemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Por quem Tu és, Senhor, nós Te louvamos. E, Senhor, nesta manhã nós queremos Te buscar, Senhor, buscar o Teu Espírito, pedir que o Senhor nos encha com o Teu entendimento, Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra. Coloca sobre cada vida, Senhor, o espírito de sabedoria, Pai, de conhecimento, de inteligência, que possamos, Senhor, ainda mais nos aproximar de Ti, Pai, e que o Senhor nos dê um coração que possa Te compreender, que possa ser obediente a Ti, possa Te servir, Senhor. Assim é o nosso desejo, Pai, e nós nos apresentamos e nos rendemos a Ti para a glória do Teu nome, Senhor, neste momento, e em nome de Jesus, que o Senhor cumpra os Teus propósitos nas nossas vidas neste dia. Amém, Senhor. Irmãos, então, nesta manhã nós vamos aprender um pouquinho mais sobre uma lição bastante interessante, um tema que para mim pelo menos é bastante interessante, e que ele fala sobre os aspectos da mordomia cristã. É um ensino assim, bastante extenso, e nós vamos procurar passar alguns pontos aqui que são bastante importantes até mesmo para a nossa vida prática. Nós estamos na lição da nossa revista e eu vou procurar passar o conteúdo, o teor dessa lição de uma forma assim, bastante dinâmica para a nossa vida. Então, eu vou procurar obedecer aos conceitos que estão na nossa revista, mas colocar de uma forma mais prática, tá? Para que fique assim, bem claro para a gente colocar no dia a dia das nossas vidas. Vamos começar então lendo o versículo lá da carta de 1 Pedro 4, capítulo 4, versos 10 e 11, ok? Esperar um pouquinho para os irmãos abrirem, Vamos acompanhando a palavra do Senhor. É bastante importante nós vermos essas verdades dentro da palavra do Senhor, da Bíblia, porque é a palavra dele e é a verdade, a palavra dele é a verdade. E esse versículo que nós vamos ler, ele é um dos versículos que fundamenta essa questão desse tema, que é a mordomia cristã. Então vamos ler lá em 1 Pedro 4, versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, nós vemos nessa carta que o apóstolo Pedro escreve, ele orienta os cristãos a questão da conduta dos irmãos, dos cristãos. E lá no verso 10, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, o Senhor, Ele nos capacitou para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele espera de nós. Então, Ele nos deu dons, para que sejamos bons despenseiros, ou bons mordomos, e para que sejamos agradáveis no nosso amado, que é o Senhor. Para que nós possamos cumprir também com fidelidade aquilo que o Senhor espera de nós. Então nós vamos ver o conceito, o que é mordomia, Então primeiro, para que a gente entenda certinho, o que significa a palavra mordomia. Então lá na origem dela,
ela é uma palavra híbrida, né? São duas palavras. Então, nós vamos ver aqui no grego e no latim, tá? Para que a gente compreenda melhor essa questão de mordomia. Então, no grego é a palavra oikonomos. Então, são duas palavras. Oikos, casa, e nomos, governo. E juntando as duas, é o governo de uma casa. Então, mordomia é o governo de uma casa, na tradução. No latim, são duas palavras também, major e domus. Então, major significa maior e domus significa casa. Então, é o maior de uma casa, quando a gente olha lá para a origem no latim. Então, a pessoa maior de uma casa. O principal servo é o administrador. Então, a gente pode entender assim que uma pessoa, ela pode ter vários empregados, vários servos, né? Mas, entre todos eles, cada um tem um papel, entre todos eles existe aquele que é o principal, é aquele que vai governar sobre os outros, é aquele que vai ter a visão, ele vai ter a administração sobre todos os outros empregados e sobre tudo aquilo que precisa ser exercido dentro de uma casa. Então, para que a gente compreenda, né? Então, esse é o mordomo, é aquele que é o principal. Existem também, meus irmãos, duas coisas que nós precisamos ter assim, bastante fixas no nosso coração para que a gente compreenda esse assunto, né? Então, duas verdades. A primeira delas, nós precisamos ter muito forte dentro de nós a questão da soberania de Deus. Né? Deus, Ele é dono de todas as coisas. Nós vamos ver isso na Bíblia, na palavra dele. Vamos ver então 3 pontos aqui que eu achei importante destacar para que a gente fixe essa questão de que Deus é soberano. Então, primeiro, Ele é soberano porque Ele é criador de todo o universo. Vamos ver lá em Gênesis 1:1, um versículo bem fácil, né? Esse acho que até todos têm na memória. Então, lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma verdade. Deus criou os céus e criou a terra. Vamos ver também lá em no Salmo 24:1. 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todas essas coisas, a terra, os seres, tudo que respira, tudo isso pertence a Deus, pertence ao Senhor. Um outro ponto que fala sobre a soberania de Deus, Ele é preservador de toda a vida. Vamos ver também em Salmo, aí nesse mesmo livro, essa questão. Fica lá em Salmo 104. Salmo 104, um pouquinho mais para frente. Os versos, você já achou os versos 14 e 15. No Salmo 104, 14 e 15, diz assim, sobre a preservação da vida. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, nós vemos aqui, né, mais uma vez, a palavra de Deus afirmando que todas as coisas do nosso alimento, né, o nosso sustento, tudo isso vem do Senhor, é Ele quem nos dá. Então, Ele é preservador da nossa vida e soberano sobre nós. Sobre a questão da soberania de Deus também, Deus é o único que nos redime. Ele é o único Senhor que nos redime. Então, através da obra de Cristo, a obra que o Senhor planejou para resgatar o homem, através dessa obra nós vemos a soberania e o poder de Deus. Então, Ele detém o poder sobre a nossa redenção. Vamos lá ver isso em Apocalipse 5:9, o último livro da Bíblia. Apocalipse 5, capítulo 5, verso 9.
E aqui falando sobre Jesus, né? Estamos falando sobre a obra da cruz, o senhorio de Deus, a soberania de Deus sobre a nossa redenção através de Cristo. Então aqui fala sobre o Senhor Jesus. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o Senhor Jesus é o único digno de abrir os selos, de abrir o livro, e porque Ele foi quem comprou a nossa redenção. Então Ele é o único que é soberano sobre todas as coisas. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, o Espírito de Deus, eles são únicos em soberania. Então esta é uma verdade, a soberania do Senhor. A segunda verdade que nós precisamos ter fixa, firme no nosso coração, é que o homem, ele foi colocado como mordomo de toda a criação. O Senhor assim quis, o Senhor assim escolheu. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, verso 28. Diz assim: e Deus os abençoou, o homem, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus delegou esse poder a nós, ao homem. Ele confiou toda a criação que ele fez, a criação da terra, de tudo que ele colocou na terra, ele deu essa administração, colocou na mão do homem, E vamos ler lá em Gênesis 2, aí no próximo capítulo, 2,15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha, tá vendo essa verdade do Senhor? Então ele nos criou e ele nos colocou dentro da criação para que nós pudéssemos guardá-la. Amém? Então essa é uma verdade que tem que estar bem firme, bem fixa no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Então, tendo essas duas verdades, de que Deus é soberano e Senhor sobre todas as coisas, é Ele quem domina, e que nós fomos escolhidos, fomos criados para ter domínio sobre toda essa criação, então nós podemos compreender esse conceito de mordomia. Então nós temos o entendimento de que nós precisamos voluntariamente querer guardar e administrar toda a criação do Senhor. Então, conceito de mordomia: reconhecer a soberania de Deus e voluntariamente desejar obedecê-lo e cuidar de toda a criação, de toda a obra que Ele fez. Amém? Então, seja ela material, seja ela espiritual, o Senhor nos escolheu para fazermos isso. Irmãos, o que vem ao nosso coração, quando nós temos esse entendimento? Que o Senhor, Ele desejou, quando Ele nos criou, Ele desejou que nós tivéssemos essa relação de amor e de obediência com Ele. Então Ele criou todas as coisas e Ele nos deu todas essas coisas para que nós tivéssemos esse relacionamento de amor e de obediência. Amém? Isso é o que vem ao meu coração. Eu creio que Deus pode falar muitas coisas no seu coração também. Mais um ponto que é importante nós vermos nessa doutrina, de mordomia, nesse conceito, nessa questão de mordomia, qual que é o valor dela para nós? Por que precisamos compreender essa questão de mordomia? Porque ela acrescenta muitas coisas ao nosso caráter, às nossas atitudes. Então, por exemplo, eu quero destacar aqui 3 pontos importantes. Um deles, é que esse estudo, ele nos traz o senso e a compreensão daquilo que é sagrado, que é Deus que está acima de nós. A segunda compreensão que pode influenciar aí no nosso caráter, e nas nossas ações, é o senso de responsabilidade. Nós precisamos ser cuidadores, cuidar da criação.
E o terceiro ponto que eu também acho que é bastante importante é o senso de dependência. Nós precisamos de Deus para que nós tenhamos sabedoria para cuidarmos daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele colocou para nós, né? Dessa tarefa de cuidar, sermos cuidadores, administradores. Irmãos, então da forma prática, né, no nosso dia a dia, e aí usando os conceitos da nossa revista e já colocando para que a gente viva, né, dentro desse conceito de mordomia, eu trouxe aqui alguns exemplos também práticos da administração que nos foi confiada. Então, um deles seria o conceito de mordomia do nosso corpo, ok? Então, nós precisamos ser mordomos do nosso corpo. O Senhor nos deu e nós precisamos cuidar dele. Vamos ver na palavra de Deus esse conhecimento. Então, 1 Coríntios, vamos abrir lá em 1 Coríntios, uma das epístolas, uma das cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que lindo isso, né? Da parte do Senhor. Então, o Senhor nos deu um corpo e Ele colocou em nós, que cremos no Senhor Jesus, que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele colocou em nós o Espírito Santo, e Ele diz que nós somos santuário, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né, que habita dentro de nós, que nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos de Deus, o nosso corpo é de Deus. Então, como que nós podemos cuidar do nosso corpo? De várias maneiras, né? Então, com a nossa alimentação, com a nossa higiene todos os dias, cuidando da nossa saúde, indo ao médico periodicamente. Nós precisamos cuidar de fazermos exames periodicamente para saber se está tudo ok. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo, nos exercitando, fazendo aí uma academia, ou se não tem tempo de fazer uma academia, uma caminhada, mas exercitando o nosso corpo, isso é necessário para a nossa saúde também. Então, isso é cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar como? Também tendo lazer. Na nossa correria do dia a dia, a gente vai ficando com um acúmulo de cansaço mental, e o lazer, ele faz com que a gente distraia, com que a gente relaxe, e isso traz saúde, traz bem-estar para nós. Precisamos do lazer. Eventualmente, quando temos condições de fazer uma viagem com a família, nos alegrarmos. Então, tudo isso é muito saudável, e isso tudo faz com que nós tenhamos benefícios para o nosso corpo. A palavra de Deus também nos ensina, com o cuidado do corpo, que nós devemos fugir da prostituição, né? Então, da aparência do mal, na nossa forma de nos cuidarmos, na nossa forma de nos vestir, né? Então, sempre tomando cuidado para que nós sejamos agradáveis ao Senhor, através da nossa aparência, das nossas vestimentas, da nossa imagem. Tudo isso nós glorificamos ao Senhor e cuidamos de nós. E também nós não fazemos uso de coisas que não são agradáveis ao Senhor, como tomar bebida alcoólica, fumar, o uso de drogas. Tudo isso somente destrói o nosso corpo. Nós temos esse entendimento dentro das orientações bíblicas, né, da palavra do Senhor, de que todas as coisas, né, que fazem mal ao nosso corpo, a nós, elas não devem fazer parte da nossa vida. Então, meus irmãos, com isso nós entendemos que nós não somos, o nosso corpo é nosso, o Senhor nos deu, mas ele também pertence ao Senhor, né? Então vamos cuidar daquilo que ele nos deu, vamos ser bons mordomos e administrar também o nosso corpo.
O segundo, a nossa segunda reflexão aqui sobre mordomia, é a mordomia dos pensamentos. Olha que interessante, né? Nós vamos ver bastante isso biblicamente. Então vamos lá. Salmo 139, o Salmo 139, 1 e 2, que fala sobre a questão da mordomia dos nossos pensamentos. Salmo 139. A minha Bíblia aqui é bem fininha, então às vezes fica um pouquinho difícil para abrir. Salmo 139, 1 e 2, e diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Então aqui a gente vê a onisciência do Senhor. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não passam despercebidos pelo Senhor. Ele conhece cada um. Outra passagem bíblica que fala como devem ser os nossos pensamentos, né? Então nós vimos primeiro aí que Deus conhece os nossos pensamentos. Segundo, como devem ser os nossos pensamentos dentro da Bíblia. Então vamos lá no finalzinho da Bíblia, em Filipenses, no livro de Filipenses, antes de Colossenses, lá, né, as epístolas, Filipenses 4, 8. Olha só que lindo esse ensinamento, meus irmãos, para a gente fixar bastante aqui no nosso coração, tá? Então diz assim, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só como Deus quer nos encontrar, como Ele quer que seja o que nós refletimos todos os dias, como seja o nosso viver dentro da nossa mente. Então essa é a base que nós temos para até fazermos um balanço, né, de como que estão os nossos pensamentos. Será que os nossos pensamentos estão dentro desses valores de Deus, disso que Deus espera que seja a nossa mente, né, como cristãos? É bom para nós fazermos aí, termos esse parâmetro e refletirmos. O terceiro ponto é que Deus, Ele reprova os maus pensamentos, né? Os maus pensamentos não são agradáveis a Ele. Vamos ver isso lá em Provérbios 15, 26. Então, livro de Provérbios, capítulo 15, verso 26, diz assim: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Então, olha que palavra forte, né? Nessa minha tradução que foi usada aqui, que são abomináveis para o Senhor os desígnios do mal. Então, nós precisamos colocar nossa mente nas mãos do Senhor quando vem algum pensamento mau e falar: Senhor, que o Senhor possa ter o domínio aqui sobre a minha mente e rejeitar qualquer pensamento mau, né? Para agradarmos ao Senhor. Mas como que a gente pode fazer isso, né? Ter esse cuidado, sermos mordomos dessa questão dos nossos pensamentos. Então nós precisamos resistir aos pensamentos maus e cuidar das portas de entrada que existem no nosso corpo também, que são o que? A nossa visão, a nossa audição, né? Então a gente às vezes leva lá para a questão dos nossos sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Então são portas de entrada que podem ou nos abençoar ou nos contaminar. Então, por exemplo, a gente tem que ter, com a nossa visão, a gente tem que ter cuidado ao assistir algum programa na televisão, ou abrir alguma matéria na internet, ou buscar uma leitura através de um livro, de uma revista, cuidar daquilo que ouvimos. A palavra de Deus, ela diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, ou seja, nós podemos ser contaminados quando nós damos abertura ao direito para que aquilo que é mal
né, nós venhamos ouvir e refletir e deixar que os nossos pensamentos sejam contaminados por isso. Nós não estamos blindados, meus irmãos. Nós precisamos cuidar, ser mordomos para que o mal ele não venha na nossa mente, né? Então, aquilo que é mal, vamos rejeitar, vamos tirar, vamos limpar, vamos resistir a essas coisas. E nós precisamos cultivar os pensamentos que nos levam a ter fé, amor, né, a bondade, para que exercitar isso para que o nosso coração ele tenha a medida de Deus, para que sejamos agradáveis ao Senhor. Precisamos renovar, a palavra diz que precisamos renovar a nossa mente. Todos os dias ela precisa ser renovada, né? A gente sabe que a natureza humana ela é falha, ela é pecadora, ela tem a tendência para o mal. Então precisamos ter a consciência de sermos bons mordomos para trabalhar essas questões dentro dos nossos pensamentos. Terceiro item aqui também, terceiro ponto, nós precisamos desejar que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus. Vamos ver lá na palavra de Deus, no Salmo 19, vamos ver, Salmo 19, verso 14. Salmo 19, 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui ele está falando sobre os lábios, né? Que as palavras que saem da minha boca, dos meus lábios, e o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis ao Senhor. Então a gente sabe assim que aquilo, a palavra mesmo nos ensina, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então as coisas se processam como começam no nosso pensamento, descem ao nosso coração e aí nós expressamos através das palavras. Então que o Senhor possa nos ajudar para que os nossos pensamentos sejam bons, a nossa boca ela expresse aquilo que é bom e o nosso meditar, né, seja bom e que nós sejamos agradáveis para o Senhor. E mais um ponto que é um exemplo para nós, que fica lá no Salmo 101, um exemplo de um homem que foi agradável ao Senhor. Aqui o rei Davi, né, falando no Salmo 101, 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Então, ele tinha o desejo de não colocar os olhos dele, né? Ele falava assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então a gente vê que, assim, no nosso dia a dia, será que se a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que pode acontecer conosco, a gente liga e é uma coisa assim que a gente pode cair nessa falha, nessa questão. Então, por exemplo, a gente liga lá na televisão e a gente vê coisas terríveis acontecendo, coisas más, a violência, a injustiça acontecendo. Não que nós tenhamos que ser pessoas alheias àquilo que acontece no dia a dia, mas o nosso coração não pode desejar ficar inclinado àquilo e só consumindo, né? Vamos colocar assim, consumindo aquilo que é mal para os nossos pensamentos, aquilo que é perverso e que pode agredir a nossa mente, o nosso coração, e aí a gente só vai ter isso para dar para as pessoas, né? Isso para refletir. Então nós precisamos cuidar, como aqui no caso ele falou: eu não colocarei os meus olhos em coisas injustas, e assim nós passaremos a ser agradáveis a Deus. Então vamos fazer aí, peneirar, fazer reflexões sobre aquilo que a gente vive, que a gente lida no dia a dia, e selecionar, fazer uma seleção daquilo que é agradável a Deus e que não vai nos contaminar, mas vai nos trazer saúde e benefício. E assim seremos bons mordomos do Senhor. Amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer nesta manhã é a questão da mordomia do tempo. Que desafio tão grande, né, meus irmãos? Vamos ver lá em Eclesiastes. E Eclesiastes, eu não vou ler o texto todo, mas ele fala muito sobre essa questão do tempo, né? Que
aqui há o tempo, se você quiser depois refletir, Eclesiastes 3, só vou ler o versículo 1, que ele começa assim. Ele diz, Eclesiastes 3, 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, para todo o tempo, existe uma determinação, um momento certo para que as coisas aconteçam. E na nossa vida é assim. E o Senhor espera que nós sejamos bons administradores do nosso tempo. Ele nos deu o tempo também, né, para vivermos na terra. E aquilo que nós formos fazer, nós precisamos refletir, organizar, planejar, administrar, para que o nosso tempo não seja fútil, para que ele não seja desperdiçado, mas que a nossa vida seja sempre para abençoar em todo o tempo. Amém? Então, eu pensei na questão das prioridades de Deus para trazer esse tema, né? Sobre a questão de administrarmos, sermos mordomos do tempo. Então, vamos ver um pouquinho. Quais são as prioridades para Deus e para que a gente administre dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso tempo? Então, em primeiro lugar, nós colocarmos e planejarmos um tempo para que nós tenhamos uma vida espiritual, né, bastante planejada para que haja comunhão com Deus, né, bastante exercitada para que haja comunhão com Deus. Isso é o principal. Precisamos separar um tempo para estar com o Senhor, para cultivarmos, essa é a palavra correta, para cultivarmos a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Isso precisa fazer parte do nosso tempo. A segunda prioridade de Deus, a nossa família. Então precisamos separar um tempo para estar com o cônjuge, com os filhos, para cuidar da nossa casa, da nossa família, para conversar. Hoje um tempo tão imediatista, nos envolvemos com tantas coisas, com internet, com celular, que a gente sempre fala sobre isso. Mas, irmãos, nós precisamos priorizar um tempo para administrar a comunhão com a nossa família também, a nossa casa. Isso está no coração de Deus e é muito importante nós observarmos isso, priorizarmos isso, né, também. A terceira prioridade de Deus é o nosso trabalho, o nosso sustento. Nós precisamos manter, né, a nossa família, a nossa casa, para que haja conforto, para que nada falte, para que nós tenhamos em abundância. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida financeira tranquila, né? Isso nos leva aí a outro tema, mas é a vontade do Senhor, é o desejo do coração dele. Então, para isso nós precisamos trabalhar, nós precisamos do sustento, e dele vem isso, e é ele quem prepara isso, e nós precisamos crer e colocar isso nas mãos dele também, porque ele pode nos abençoar e quer nos abençoar para que tenhamos o nosso trabalho e o nosso sustento, mas nós precisamos colocar isso dentro do nosso planejamento também. E a quarta prioridade para Deus, a obra do Senhor. Nós não podemos ter uma vida, né, de trabalho e de correria e de tantos pensamentos e até de lazer e de descanso, sem pensar na obra do Senhor, porque o Senhor foi tão maravilhoso que Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos. Ele deseja que nós estejamos aliados com Ele para levar a palavra dEle, para salvar almas, tantas coisas, né? Ele nos deu talentos para isso. Pense aí no talento que Ele te deu. Ele te deu para que o nome dEle seja conhecido, para que vidas possam conhecê-lo, para que vidas possam saber que Ele existe, o quanto Ele ama e o plano da salvação. Então, irmãos, nós precisamos cultivar a obra do Senhor na nossa vida, descobrir qual foi o plano dele para nós, porque ele tem para cada um de nós um plano, uma obra para cumprir, para realizar. Deus preparou propósitos para nós, para cada um de nós. Então nós precisamos nos dedicar também, separar um tempo dentro do nosso planejamento para fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar a desejar nenhum desses pontos. Então, é importante nós pararmos um pouquinho, né? Às vezes a nossa vida está tão conturbada e nós precisamos
saber que precisamos colocar cada uma dessas coisas no lugar certinho. Então vamos sentar, planejar, esse tempo vai ser para isso, durante o dia o meu tempo vai ser para orar, durante o dia esse tempo vai ser para eu estar com a minha família, esse tempo para o meu trabalho, esse tempo para eu fazer a obra. Amém? E assim nós estaremos sendo bons mordomos do Senhor, sendo agradáveis ao Senhor e tendo uma vida saudável, uma vida abençoada. Amém, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor para que nos dê graça, para planejarmos e para fazermos a vontade dEle, e que Ele possa cumprir o querer dEle e os propósitos dEle sobre a nossa vida. Essa foi a porção que o Senhor nos deu hoje, que o Senhor nos ajude durante todo o tempo, refletirmos sobre essa questão. Nós vamos continuar essa lição, mas que o Senhor possa nos abençoar então neste dia. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer a Ele e que Ele possa estar conosco, nos ajudando, amém? Nós dependemos para sermos bons mordomos, nós dependemos, somos dependentes do Senhor, que o nosso coração possa se agradar de fazermos a vontade dEle, sermos cuidadores, de cuidarmos desse presente que Ele nos deu, a criação. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos Te dar graças, Senhor, Te louvar, Senhor, Te agradecer pela Tua palavra, por esse ensinamento, por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos revelado, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus abençoador, é um Deus de graça. Muito obrigada porque um dia pudemos Te conhecer, porque o Senhor nos criou com amor e o Senhor também colocou diante de nós, Senhor, a criação para que nós cuidássemos dela. Senhor, nos dá sabedoria, cada dia mais nos capacita para que possamos assim agir. E Senhor, naquilo que temos falhado, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos conduza, Pai. Nós queremos declarar que somos dependentes de Ti e que queremos Te agradar, queremos contigo, Pai, nos aliar e fazer a Tua vontade, Pai. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Que você tenha um bom dia com a sua família e no seu planejamento para este dia e para esta semana. Amém? Que o Senhor nos abençoe.